Olá, muito boa tarde a todos vocês aqui que acompanham agora este começo de programa Energias do Bem, nessa tarde maravilhosa de sexta-feira, dia 16 de maio de 2025. Mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma chance de corrigir os erros do passado, mais uma chance para construir um novo futuro, mais uma chance para se aprimorar do presente, para que realmente você possa ter as suas conquistas, para que você possa ter o pé no chão, o pé firme, o pé de alegria. Hoje, 16 de maio de 2025, começando com você agora mais um programa Energias do Bem. O Energias do Bem, vamos falar um pouquinho do Energias do Bem. O que esse programa traz para você? O que você sente do outro lado? O que você pensa? Sou eu, Pai Juca de Oxóssi, sou um babalorixá, tenho casa há mais de 30 anos, né? Então é aquela expectativa que todo mundo tem. Por que ele fala de um programa Energias do Bem? Se ele é do segmento Umbanda, Candomblé, por que ele quer trazer só essa energia? Não é só essa energia que eu quero trazer para cada um de vocês. Quando a gente fala da Energias do Bem, eu quero mostrar para vocês que independente de questões religiosas, de segmento Umbanda, Candomblé, kardecismo, não importa. Você pode se potencializar, você pode se energizar, você pode transformar as suas energias. E o que a gente sempre pensa? Energias do bem. É isso, é as melhores vibrações para vocês. Então esse programa Energias do Bem é para a gente bater um papo, para a gente ter uma orientação de um banho, para a gente falar de uma forma livre, de uma forma ética, sobre a espiritualidade, sobre o candomblé, sobre os nossos orixás, sobre as nossas entidades. O mês de maio, por exemplo, mês das mães, mês de Maria, mês das noivas, mês das flores, né? A gente sempre pensa, mês de maio, 5 na numerologia é família, no candomblé é Oxê, o Odu do amor, o Odu da riqueza. Olha, hoje o Pai Juca tá inquieto, hein? Hoje eu tô com aquela energia inquieta. E é boa essa energia. Quando eu tô assim com essa energia inquieta, é que eu quero fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Isso é importante, né? É importante pra gente. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Pai Juca é um apresentador, eu sou um líder religioso aqui no Energias do Bem, mas eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa como você que está do outro lado. Eu sou uma pessoa que muitas vezes penso, reflito, eu sou uma pessoa que muitas vezes tenho o vazio, eu tenho a esperança, eu tenho a vontade, eu tenho a confiança. Nós só temos uma única diferença. Eu potencializo a minha crença, eu potencializo a minha fé. Eu acredito com força e com vontade. Independente da situação que eu viva, se seja um momento difícil, um momento ruim, um momento bom, um momento alegre, eu potencializo todas essas energias numa única coisa. A vibração. Vibração de quê? De agradecimento, vibração de gratidão, vibração de emoção, de poder olhar para cada um de vocês e dizer assim, olha gente, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho uma única diferença. Eu tenho o melhor a oferecer a cada um de vocês. É isso. Quando você passa a entender sobre tudo isso, você vai voltar lá e dizer, poxa, ele estava falando do mês de maio, do mês de Maria, mês das flores, mês de Oxum, ou do Oxê, número 5. Maio é o mês da transformação. Maio é o mês de Maria, é o mês das mães, é o mês das grandes bênçãos. Então, quem somos nós para não aprender, refletir, colocar o joelho no chão? Quando o Pai Juca diz dobrar o joelho no chão, não precisa ser que você esteja ajoelhado. Dobrar o joelho no chão é você ter a representação da humildade, do reconhecimento e da reflexão do que você realmente precisa. Não é tão bom a gente ter alguém que está do outro lado. É a mesma coisa você que está ali assistindo o programa hoje e diz assim, poxa, eu gosto dele. Outros dizem, eu não gosto dele. Não é interessante isso? Eu gosto disso, eu gosto de poder levar para o outro lado o meu programa. Através dessa câmera, através dessa TV, eu gosto de me estar conectado a cada um de vocês. Porque nós temos que aprender que nós não somos perfeitos. Nós estamos atrás da perfeição. E a perfeição, quem dita ela? Todo mundo se pergunta, quem dita a perfeição? Não. Sabe quem dita a perfeição do Pai Juca? O Pai Juca. Eu sendo perfeito, estando bem comigo mesmo, tá ótimo. Eu não preciso me importar com ninguém. Eu preciso me importar comigo. E o que eu posso oferecer para as outras pessoas, através do meu sacerdócio, é o quê? É a paz, é a tranquilidade, a boa palavra, a serenidade, a verdade.
que é o que é mais importante. É a verdade. Se você buscar dentro das casas de orixá, dentro do caminho da espiritualidade, você tem que buscar uma pessoa com equilíbrio para cuidar de você, cuidar da sua vida. Você tem que buscar alguém que realmente possa te orientar, não alguém que vai fantasiar. O meu pensamento, tá? Aqui, para que todos vocês entendam, o meu pensamento, eu acredito muito no poder físico das coisas. Quando eu digo poder físico das coisas, é de que a gente esteja pessoalmente ligado à casa. Eu atendo várias pessoas no sistema online que existe hoje, pós-pandemia, mas eu acredito muito mais na potência da energia presencial. E muitas pessoas falam, é tudo a mesma coisa. Não é, gente. Se a gente parar para pensar, a gente vai saber diferenciar o que é o religioso e o que é o capitalismo, ou seja, o que é o financeiro. Se você faz uma consulta presencial, você está tendo o quê? As suas energias, a sua presença, a sua força. Se você está numa consulta online, você está tendo a sua energia muito pouca. Se de 100%, 50%. Por quê? Porque é uma energia distante. É o mesmo eu aqui, estou fazendo um programa para falar para vocês. Aí eu trago meu jogo de búzio, um oráculo sagrado, apresento aqui nos estúdios e vou dizer o quê para cada um de vocês? É sagrado, é tudo com tempo. Então, esse programa Energias do Bem, na TV Astral, ele existe há pouco tempo. Nós vamos ainda fazer 1 ano de existência. Mas na Rádio Vibe Mundial, ele já existe há 2 anos. Então, assim, nesses 2 anos, hoje eu estou começando a atender as pessoas, mas eu não trago o jogo de búzio. Meu jogo de búzio, ele tem um quarto sagrado, ele tem a casa sagrada, né? A gente não vai, com todo respeito, não vou pegar ele, colocar numa sacolinha e sair por aí jogando búzios como se fosse uma mercadoria, né? A gente tem que respeitar e eu só posso retirá-lo da casa de axé com permissão do orixá. É sagrado. É muito sagrado. E é isso que às vezes a gente entra em algumas divergências. Eu respeito, mas não entendo. Cada um tem a sua forma. E eu prefiro assim, desta forma, eu prefiro estar com vocês desta forma, estar com vocês aqui, entregue de coração, poder aqui falar o que o Pai Juca realmente segue, o que o Pai Juca acredita, o que o Pai Juca potencializa. Falar que a gente tem meios, a gente tem um copo de água, a gente tem evidência, a gente tem mediunidade, a gente tem caminhos. Pode existir a necessidade de trazer um jogo de búzio ao estúdio? Pode, mas tem que ter permissão. Então eu respeito quem os traz, mas eu não vou fazer sem permissão. Até mesmo porque a minha religião candomblé, a gente tem muitos preceitos, a gente tem resguardos, a gente tem vários detalhes que a gente olha e sempre fala assim para o filho, olha, você não pode pegar sol do meio-dia, sol das 6 horas da tarde, cuidado ao passar as encruzilhadas, cuidado com... Como que eu vou simplesmente pegar as minhas conchas de jogo de búzio, colocar num saquinho e vou andar com tudo isso? Tem que ter preparação, tanto para que ela saia da casa de santo, tanto para quando ela retorne à casa de santo. É verdade. Por mais que muitos não entendam, por mais que muitos não compreendam, é a verdade. É a mesma coisa quando a gente fala assim, de filhos de santo, vamos dizer. Filho de santo, todos eles reclamam do pai de santo. Aí eles falam, eu não aprendo nada, eu não conheço nada, o pai de santo não ensina nada. Como que o filho quer aprender hoje? Através do WhatsApp? De apostilas? De internet? Não, candomblé se aprende na prática, com a presença. Candomblé se aprende dentro da casa de santo, desde limpar um chão até o preparo de uma comida de orixá. Mas isso tem que ter dedicação, gente. É muito fácil você dizer, o pai de santo ou a mãe de santo não ensina. Qual a sua frequência com a casa de santo? Você vai uma vez por ano na casa de santo e o pai de santo que não ensina. Gente, quem quer aprender, aprende. Eu aprendi candomblé foi desta forma. Eu aprendi candomblé da forma mais bonita e mais limpa que uma pessoa pode aprender. Fazendo na prática, estando presente, estando ao lado do meu babalorixá, fazendo questão. Desde um dia que ele pedisse para eu lavar um quintal, ou lavar um prato, lavar uma louça, até o preparo de um ebó, até eu chegar ao determinado momento de se entrar dentro de um quarto de santo. Hoje, filhos de santo, eles querem entrar no quarto de santo dizendo assim, eu sei, não sabe nada. Ele só fala que sabe porque o ego, para não dizer para os outros que não sabe. Então isso que é mais importante, gente. Tá entendendo como é legal esse programa Energias do Bem? É um programa que a gente vai olhar e vai dizer assim, poxa vida, é uma diversidade, são aulas.
Eu, quando eu me baseio no Energias do Bem, eu penso da forma de poder estar orientando as pessoas, que as pessoas tenham conhecimento, tá bom? Por mais que alguns se agradem com a minha pessoa, outros não importa. A grande maioria ainda vence. E não é a grande maioria que frequenta a minha casa, é a grande maioria que acaba conhecendo o Pai Juca como essência, como verdade, como palavra, como força. E é importante isso, para todos nós, né? É muito importante. Se você quiser fazer uma consulta com o Pai Juca, se você quiser jogar um búzio, quiser conhecer a minha casa, as portas estão sempre abertas, o telefone está aqui, o WhatsApp, as redes sociais, nós temos o Energias do Bem, nós temos o Juca, nós temos a família Adeaquiran. Então a gente tem uma diversidade aí de redes sociais, vem crescendo, vem caminhando, claro, porque é tudo através de um efeito... Outro dia eu escutei essa expressão de alguém, não me recordo quem, mas é um efeito formiguinha. E eu achei interessante isso, porque quem não percebe quanto que a formiga trabalha? Se um efeito formiguinha, ele chega nessa grandiosidade, gente, a formiga sempre trabalha. Quando a gente olha o caminho da formiga, elas estão sempre trabalhando, elas estão em bando, mas sempre trabalhando. Você nunca vê uma formiga lá descansando, né? Você vê sempre as formiguinhas andando para lá e para cá e carregando a sua própria comida. Então o efeito formiga é de muito trabalho, gente. É da gente saber ser pequenininho até a gente chegar no grande. E eu tenho certeza que vou chegar. No grande, e a grandeza que eu almejo, gente, é isso. É poder chegar assim, no grande. Pessoas que se identifiquem com o Pai Juca, pessoas que acreditem na força do Pai Juca, pessoas que acreditem na palavra do Pai Juca, porque é o que faz sentido. É real, gente. Nós não temos uma regra para dizer que a entidade de A e B tem que ser igual, mas nós temos que respeitar a forma. Qual é a forma? Exu é Exu, Orixá é Orixá, Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé. Não é legal isso? É muito importante quando a gente chega a uma determinada situação e a gente olha e a gente vai vendo a evolução disso. Eu cheguei aqui hoje nos estúdios da Astral TV e a primeira coisa, eu sou tão transparente, a primeira coisa, um tema. Eu disse, não tenho um tema hoje. Por que eu não tenho um tema hoje? Porque o Energias do Bem, por si só, ele já é um tema. Ele é um programa que ele vai falar de todas as energias. Vocês já perceberam como tudo é novo, como tudo se transforma, como cada vida acontece em minutos. A gente tem mudanças de vida em minutos. A gente tem uma mudança positiva e uma mudança negativa, mas é minutos, gente, que uma vida muda. É minutos que as pessoas têm problemas. É minutos que as pessoas têm solução. Isso é o Energias do Bem. Você nunca pode medir o problema do outro como maior do que o seu. Porque o problema do outro é o problema dele. Você nunca pode, mais uma vez eu vou repetir essas palavras, você nunca pode dar ao problema força maior do que na solução dele. E a gente faz isso. A gente faz do problema aquela intensidade e a gente esquece. A gente esquece do quê? A gente esquece da solução. A gente esquece de solucionar tudo aquilo. E é importante a gente poder ter coerência nisso. Gente, olha que a água hoje tá indo aqui, hein? É gostoso bater papo, é gostoso poder falar num programa ao vivo com vocês que estão do outro lado e não imaginam o quanto a gente se prepara, o quanto a gente às vezes se dedica, o quanto a gente quer entender o que está acontecendo. E a gente está aqui. A gente está aqui falando sobre as energias, sobre a potência, sobre a força, sobre o vazio, sobre acreditar, sobre confiar, sobre respeitar as regras dos Exus. Um tem um Exu tranca-rua de uma forma, outro de outro, mas o mais importante, todos são tranca-rua. A gente precisa, gente, de alguma forma, estar bem conosco. Nós precisamos acreditar naquilo que nós fazemos. Nós precisamos, de uma certa forma, ter a certeza do que a gente quer. E quando a gente acredita na espiritualidade, a gente acredita nos nossos orixás. A gente acredita nessa energia que o Pai Juca está hoje. Olha, hoje, para vocês que estão me acompanhando aí ao vivo, eu tô tipo com uma energia de uma entidade
bem acelerada, porque olha, eu estou num movimento muito intenso aqui nos estúdios. Ele tá assim, tipo, muito forte hoje. Tem algo transformador aí. Tomara que seja coisas boas, né? Com certeza será. Boas para todos nós. Mais uma vez, se você quiser procurar a minha casa, ela funciona todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas. E a gente está falando assim, batendo um papo legal sobre energias, sobre essa motivação, sobre liderança religiosa, sobre positividade, sobre o maio, sobre os filhos de santo, sobre as pessoas que querem aprender, mas não querem se dedicar, sobre as pessoas que gostam desse meio online, né? As pessoas que se contentam com uma resposta de sim ou não. Realmente, o Pai Juca é muito crítico em relação a isso. Eu acredito que a nossa vida, ela não é tão sucinta. Eu acho que para você chegar no sim ou não, você precisa saber os caminhos, as oportunidades, os meios que nos levam a ter a certeza do sim e do não. Porque quando a gente observa da nossa vida, a gente fala assim, eu vou dormir. Agora, aí a gente diz, eu vou, sim. Quando você deita na cama, você chega lá, você não tem sono. Você tem que ligar uma TV, você tem que ler um livro. Então, essa é a ideia que o Pai Juca tem. Mesmo quando a gente acredita na certeza, a gente tem que saber que tem mudanças positivas ou negativas. O instante da vida muda. Ele muda. Estou aqui, daqui 5 minutos eu já não sei mais aonde eu estou. É importante isso. Quando a gente fala sobre isso, sobre esses caminhos na espiritualidade, a gente começa a entender por que existe a espiritualidade, por que existem os nossos orixás, por que existem os nossos caboclos, os nossos exus, os nossos pretos velhos, que, gente, coincidentemente, né, essa terça-feira passada, dia 13 de maio, eu tive a homenagem aos pretos velhos na minha casa, foi maravilhosa, eu tô assim, ainda muito emocionado com tudo, com todo o carinho das pessoas que estiveram presentes, dos filhos de santo da casa que fizeram questão de estar presente. Porque, gente, olha só, eu falo para vocês, vou falar um pouquinho sobre a minha casa, e eu acredito que todas as casas são iguais. É muito diferente fazer questão de ir numa homenagem de Preto Velho de uma homenagem de Exu. Numa homenagem de Exu, a gente alcança uma potência de 98% da frequência da casa. Numa homenagem de Preto Velho, a gente atinge 70%, tá? Quando a gente atinge esse 70%, a gente começa a ver quem realmente são aqueles que têm fé. A gente começa a observar quem realmente é aquele que segue por amar a espiritualidade, independente de qual seja a entidade. Então, para um parâmetro de uma casa, a gente vai olhar e vai dizer assim, aquele tem compromisso, mas o compromisso dele se tornou muito mais importante porque era a gira de Preto Velho. Porque se fosse a gira de Exu, ou homenagem de Exu, uma festa de Exu, aquele compromisso dele não seria tão importante, ele poderia alterar para outro dia, porque era homenagem de Exu, entenderam? Mas é isso, e como eu sempre digo, eu continuo porque eu amo. Eu dou esse embasamento porque eu tenho que ser muito grato às pessoas que fizeram questão de estar presente. Né? Eu acho que é importante a gente aprender, eu sempre ensino isso, a gente tem que valorizar os que fazem questão também. E a gente tem que alertar aquela outra turminha que só vai, tipo, na vaidade, no ego deles, que uma hora eles podem chegar e simplesmente serem barrados de participar. Porque toda casa ela precisa de um time positivo. Toda casa precisa de filhos que realmente queiram estar presente, de que queiram aprender, de que queiram conhecer, não daqueles que falam, olha, eu vou até usar a frase, tá? O pai de santo não ensina, a mãe de santo não ensina, mas eles não estão presentes, como que o pai de santo e a mãe de santo vai ensinar via WhatsApp? Então hoje o WhatsApp, ele entrou dentro das nossas casas religiosas. Ele trouxe muita coisa ruim. Por quê? Porque hoje o filho de santo, ele não tem mais aquele amor. Acho que para a vida, né, gente? Acho que para a vida geral, as pessoas não têm mais aquele acalento de dar um abraço. Não, elas mandam uma mensagem e se dão por satisfeita que deram a mensagem. Pai Juca acha legal? Eu acho, você deu uma satisfação. Mas tem alguns que você sente, eu sinto pela leitura. Quem acompanha o programa na Rádio Vibe Mundial, às vezes alguns ouvintes ligam e eu falo com eles ao vivo.
Pela voz, eu consigo detectar, eu consigo sentir sobre a energia deles, eu consigo sentir sobre a vida deles. Você imagina das pessoas que eu conheço, que são meus filhos de santo, quanto muitas vezes essa cabecinha capricorniana não olha quando eles estão falando e olhando, simplesmente dizendo, para de ser mentiroso. É legal, gente, é legal porque eu sou espontâneo, gente. Então, assim, vai gostar do Pai Juca quem realmente tiver que gostar. E se não gostar do Pai Juca, eu vou continuar. Eu vou continuar aqui. Estou quase chegando à casa dos 50 anos. Vou chegar no meu meio século de vida. Daqui a pouquinho, falta pouco tempo. Vou chegar com força, com vitória. E vocês todos vão olhar e vão dizer, gente, ele realmente é persistente, ele é resistente. Eu sou. Porque eu acredito. Se eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Se eu estou aqui hoje, me tornando uma pessoa muito mais pública do que eu já era, porque a gente, quando já é pai de santo, a gente já é uma pessoa pública. Quando você entra por meio de comunicação, que é TV e rádio, você se torna 3 vezes a mais público, porque as pessoas começam a te conhecer. E hoje em dia existem as redes sociais, pessoas que fantasiam uma vida. Eu não fantasio, não. A minha vida, ela é real. É o café da manhã, é o pão com manteiga, é o pão com ovo, pão com mortadela, que eu adoro, eu amo. É o chá, o café com leite, ou um chocolate. Enfim, é a realidade. Eu não vou fantasiar uma mesa linda e maravilhosa para tirar uma foto e postar nas redes sociais e a minha realidade ser outra. Goste quem quiser gostar. Eu acho que hoje eu tô com uma energia assim muito diferenciada, né? Porque eu tô realmente mostrando para vocês a verdade nua e crua, o Pai Juca aqui, ó, para vocês, mostrando o mundo real. Porque às vezes as pessoas fantasiam, as pessoas imaginam, olha, acontece isso. Não. Eu viajo, eu tenho uma vida, eu tenho tudo. Mas eu tenho o pé no chão. Eu não vou fantasiar algo que as pessoas vão olhar e vão simplesmente dizer assim, nossa, ele tem uma vida maravilhosa, ele tem axé. Axé não é isso. Porque de repente as pessoas podem estar viajando nas custas dos outros. As pessoas podem simplesmente estar trapaceando os outros. Não é certo isso. A espiritualidade não permite isso. A nossa fé, ela tem que ser limpa, ela tem que ser transparente. Ela tem que ser de uma casa construída passo a passo. Ela não tem que ser construída simplesmente tirando proveito de outras situações. Ela tem que ser construída através daquela benfeitoria que você fez. Já escutou aquela palavra quando diz assim, quando você muito agradece ao que tem, você melhora o que vem. Então, quanto muito mais agradece o que tem, você melhora mais ainda o que vem. Gente, eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Mais um programa Energias do Bem. Eu me sinto que esse programa hoje ele foi um programa de limpeza. Ele foi um programa de deixar assim as pessoas à vontade. E saber que você pode ser você mesmo. Não se fantasie, não se iluda pelaquilo que não é seu. Aquilo que é seu, é seu. O que é dos outros, é dos outros. Então a gente nunca pode colocar mais valor no que é dos outros. Valorize mais o que é seu. Tá bom? Muito obrigado, muito axé e até a semana seguinte.